Na sessão de hoje, sobre gestão e controle da produção, vamos executar a produção para planear as necessidades globais de estoques de uma empresa. Este é o cenário mais recorrente, pois permite ter uma visão completa de todas as necessidades de produção da empresa e onde se incluem, entre outras, as necessidades geradas pelas encomendas de cliente e os consumos de matéria-prima para as ordens de produção em curso. Este cálculo de necessidades é executado pelo MRP e, como podemos ver na imagem, o DNA Prod agrupa as necessidades em duas áreas distintas. Necessidades que geram estoque negativo, identificadas laranja, e onde se incluem tipicamente os consumos para ordens de produção, as saídas de produto acabado para encomenda de cliente e os estoques mínimos dos artigos críticos no armazém. E também as necessidades que geram estoque positivo, identificadas a verde, onde se incluem as entradas das encomendas de fornecedor e as entradas de produto acabado das ordens de produção. Com base nesta informação e na configuração dos dados MRP definidos na ficha de cada artigo, o DNA Prod calcula as necessidades de estoque ao longo do horizonte de planeamento e no final gera sugestões no ERP para a criação de documentos de compra ou ordens de produção. Aqui é necessário salientar que o MRP leva em conta com o lead time de entrega ou produção de cada artigo, tipicamente em dias úteis, para calcular a data de entrada ou saída de stock em cada um dos documentos anteriores. Estes são os vários passos que vamos executar de seguida no Primavera, começando pelo cálculo de necessidades globais do MRP. Aqui vamos incluir a encomenda de cliente com 10 unidades de motor elétrico para entrega no final do mês e considerar estoque inicial de matéria-prima insuficiente para forçar a sugestão de criação de documentos de compra ou produção pelo MRP. Depois vamos converter estas sugestões do MRP em encomendas de fornecedor ou ordens de produção. Posto isto, vamos analisar o planeamento da produção e liberar as ordens para avançar com a produção e nesta situação já podemos executar a produção de segundo nível associada à caixa de alumínio e após receber o estoque desta no armazém, executar a produção do primeiro nível do motor elétrico com vista a finalizarmos o processo produtivo e a expedir os motores para o cliente. Vamos então iniciar a demonstração da produção no Primavera e para nos ajudar a perceber melhor o cálculo efetuado pelo MRP, vamos usar a mesma encomenda de cliente que tem entrega de 10 motores e que já usamos no primeiro vídeo do DNA Prod. Para iniciar o cálculo do MRP, selecionamos a opção Calcular MRP e o sistema sugere o cenário de cálculo standard que calcula o estoque para compras e para produção. Após executarmos o cálculo com a opção Calcular, o MRP mostra-nos a lista de produtos onde encontrou falha de estoque no nosso horizonte de planeamento. Para analisarmos este cálculo de estoque efetuado pelo MRP, vamos selecionar a opção Detalhe por artigo e o sistema apresenta-nos uma lista com todos os cálculos efetuados para cada uma das datas de necessidade existentes no sistema e para cada um dos artigos. Este processo é complexo, pelo que vamos agora focar-nos apenas no processo de cálculo para o motor elétrico, sendo que depois esta análise pode ser aplicada a cada um dos outros artigos que foram calculados neste processo. Temos então aqui o processo de cálculo do motor elétrico, onde o MRP verificou que no dia 1/17, que é hoje, existem 4 unidades de estoque do motor elétrico no nosso armazém e verificou também que no final do mês tem uma necessidade de 10 unidades de estoque para venda, cuja encomenda é esta aqui. Logo, o MRP concluiu então que tem uma falha de 6 unidades de estoque, sendo que, como o motor elétrico tem uma configuração de MRP com 5 dias de lead time de produção, então ele sugere que a produção das 6 unidades do motor elétrico tenha que começar no dia 24 de janeiro para poder ser entregue ao cliente na data prevista. Após calcularmos o MRP
Vamos então avançar para a conversão das sugestões em documentos de compra ou produção e para isso selecionamos a opção Converter sugestões. Nesta opção, o MRP volta-nos a apresentar os mesmos artigos onde foi encontrada a falha de stock no horizonte de planeamento e aqui está-nos já a dar uma alerta relativamente ao primeiro artigo, portanto o artigo de PEC Rotor mais Stator, que tem como planeamento de compra e cuja data de sugestão de compra é o dia 10 de janeiro. Dado que esta data é no passado, portanto, teríamos que fazer aqui uma correção para indicar a data atual ou superior e o MRP sugere-nos também o preço unitário respectivo de desconto que está carregado para o fornecedor sugerido e que são tudo isto dados standard já previamente configurados no MRP. Para os restantes dois produtos, estes têm MRP definido para produção e, portanto, vamos simplesmente aceitar quer as datas, quer as quantidades a produzir para cada um deles. E o processo fica terminado selecionando a opção Criar documentos e onde o MRP criou então uma compra para a matéria-prima e dois documentos de produção, um para o produto acabado para o motor elétrico e outro para o produto intermédio para a caixa de alumínio. Neste momento podemos então avançar com a produção sugerida pelo MRP e para isso selecionamos a opção Planeamento de ordens de produção. Aqui podemos consultar as duas ordens de produção sugeridas pelo MRP e antes de avançarmos vamos consultar a ordem de produção do produto intermédio, portanto da caixa de alumínio e podemos constatar que é composta apenas por uma operação cujo consumo é do tipo backflush. Portanto, quando dermos a entrada do produto acabado, o DNA Prod irá consumir automaticamente as matérias-primas associadas. Podemos depois consultar a ordem de produção do motor elétrico e aqui vemos que existem duas operações, uma de montagem com consumo de matéria-prima e uma operação de embalagem que dá a entrada do produto acabado no armazém. Vamos então selecionar ambas as ordens de produção e alterar o status para liberado, por forma a podermos avançar com o registro de produção de cada uma das ordens de produção. Para isso, vamos então começar pela ordem de produção do produto intermédio. Portanto, para isso selecionamos a operação associada e aqui o sistema está-nos a alertar que esta tem um consumo por backflush, o que quer dizer que ao confirmar o registro de produção desta ordem de fabrico, o DNA Prod deu automaticamente o consumo das matérias-primas associadas a este produto. E de seguida avançamos já para a produção do produto acabado, portanto, dos nossos motores elétricos. Para isso selecionamos a primeira operação, portanto a operação de montagem, e aqui vamos dar também o registro de consumo das matérias-primas. Aqui o sistema está-nos a dar um erro, a alertar que não tem quantidade suficiente do rotor e do stator, e isso deve-se ao facto de que nós não demos recepção da encomenda de fornecedor sugerida pelo MRP e, portanto, temos quantidade de matéria-prima em falta no armazém. Para isso, vamos então alterar aqui a quantidade de consumo para este produto com a quantidade que temos no armazém e voltar a registar a confirmação da produção. E por último vamos então registar a produção do produto acabado, isto é, dar entrada dos motores elétricos no nosso armazém e vamos confirmar então a quantidade prevista na ordem de fabrico. E desta forma terminamos esta demonstração
com a recepção dos 6 motores em falta que eram necessários para fornecer a encomenda de cliente inicial e que tinha previsto a entrega dos 10 motores ao cliente no final do mês.